O ambiente virtual das redes sociais conseguiu reunir pessoas que há muito não se encontravam. Novas amizades surgiram e também inúmeras oportunidades de negócios. Porém, essas redes viraram também palco para pessoas que usam o suposto anonimato dos perfis falsos para cometer crimes na internet. Quem nunca se deparou com um perfil falso em alguma rede social? Seja no Facebook, Twitter, Instagram ou Snapchat, eles estão presentes com cada vez mais frequência. Esta jovem universitária, que prefere não se identificar, diz que foi vítima de um perfil falso, mas revela que já criou uma conta falsa em uma rede social. Acho que eu tinha uns 14, 15 anos, eu fiz um perfil fake no Orkut, porque eu queria brincar com meu irmão. Ele tinha uma namorada e eu queria descobrir se ele dava em cima de outras meninas pelas redes sociais, na época era o Orkut, né? Fiz o perfil, adicionei algumas pessoas que me aceitaram e comecei a conversar com ele. Foi o único perfil fake que eu tive. Segundo especialistas em informática, cerca de 10% dos usuários das redes sociais são formados por perfis fakes. Para este professor da Universidade Federal de Alagoas, o número de usuários que alteram suas identidades para agredir outras pessoas na internet deve aumentar ainda mais. Porque o processo educativo é de gerações. Só se muda uma geração para outra 20, 30 anos. Eu estou falando objetivamente. Não vai mudar, vai piorar. E cada vez mais vão se alimentar da última forma da sua imbecilidade se projetar através das redes sociais. Ainda é praticamente impossível controlar a criação de um perfil falso, mas as empresas responsáveis pelas redes sociais têm a obrigação de retirar do ar as contas falsas assim que elas são identificadas. O primeiro passo é colher as provas, porque quando a gente está na internet, tudo é muito rápido. Então, a prova pode estar lá um dia e no outro dia o site ser tirado do ar, o perfil ser tirado do ar e você perdeu a sua prova. Depois, você pode ir num cartório, para o cartório autenticar, entre aspas, aquelas provas que você colheu. Se identificado cometendo algum tipo de crime, o dono do perfil pode ser responsabilizado na esfera civil pelos danos morais e patrimoniais eventualmente causados e até mesmo, em certos casos, na esfera penal. Se eu utilizo um perfil falso para imputar um crime a uma pessoa determinada, e aí eu começo a dizer e a fazer a sociedade acreditar que aquela pessoa cometeu aquele crime, mesmo eu sabendo que ela não cometeu, mesmo sabendo que é uma alegação falsa, isso é o crime de calúnia, e aí a pessoa vai responder por esse crime, entende? Então, dependendo do que aconteça dentro do perfil falso, ela vai responder de acordo com o Código Penal. Mas também existe outro tipo de crime que vem sendo cometido na internet por meio das redes sociais. Estou falando da discriminação de gênero. Infelizmente, manifestações desse tipo nas redes sociais têm sido comuns. Em Arapiraca, um fórum sobre direitos humanos vai discutir o tema. E comigo no estúdio está a palestrante e advogada especialista em direito constitucional e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Alagoas, Paula Simoni Ferreira. Seria uma trajetória comum na sociedade usar uma nova plataforma e que deixa rastro, né, o senso comum, a vida, o cotidiano? Bom, o que se repete nas redes sociais é exatamente o que já acontece na sociedade, uma sociedade preconceituosa, machista e homofóbica. Essa é apenas o reflexo. E é muito mais fácil o flagrante porque quando você se expressa na internet, através de áudio ou até mesmo da palavra escrita, você deixa o rastro, deixa a prova, né? Exatamente. O que acontecia há anos atrás, antes da lei até, era que não existia um controle. Então, quando as pessoas faziam suas declarações de ódio, não existia nenhum registro. E hoje em dia, né, após a lei, os sites, os aplicativos são obrigados a registrar aquilo e, se solicitado por decisão judicial, tem que mostrar aquelas provas. É crime, né? É passivo de punição. Em que artigo se enquadra esse tipo de essa situação criminosa? Eu não lembro o artigo. Não, mas está previsto na lei, né? Está previsto na lei. Eu sei a lei, mas o artigo específico. Certo. Então, tá. Pode falar. Pode falar, aí ele emenda. Emenda, pronto.
está na Lei 12.373, né, de 2012. Então, foi a lei conhecida como Lei Carolina Dickmann, né? Essa lei ela foi regulamentada em 2012, mas só entrou em vigor em 2013. E ela tem duas vertentes, essa parte criminal, né, e também tem o marco civil regulatório, né, que aí vê essas duas questões, tanto o que é crime quanto o que prejudica as pessoas civilmente. Agora, esse tipo de disposição também é provocada até mesmo pela pessoa, né? A partir do momento em que ela coloca fotos, né? E às vezes sem sentir o que pode acontecer, como por exemplo a pessoa colocou, fez uma série de fotos, subiu numa determinada estátua aqui na capital, e aí provocou a sociedade, né? E aí pessoas apoiavam, outras diziam coisas horrorosas, enfim. Como se livrar dessa situação, né? Quais são os cuidados que se deve ter? Então, as fotos, né, se for em ambiente privado, elas são da pessoa, né? É uma coisa privada, é uma coisa particular, que se vazar, caso vaze, né, a pessoa pode sim exigir seus direitos. Outra coisa é você tirar fotos de forma pública, né, fazendo exibicionismo, aí é outra questão. Mas se as fotos que você tira de forma íntima, seja do jeito que for, vazarem, né, ou se alguém publicar sem a sua permissão, é crime sim. Mas se a pessoa colocar, por exemplo, no Facebook ou numa outra rede social qualquer, de WhatsApp, ela sendo autora, então, o que pode acontecer? Então, ela pode publicar, mas quem for fazer uma segunda publicação depende da forma com que vai usar a foto, entendeu? Então, assim, uma coisa é você publicar uma foto sua, né, descrevendo o que está acontecendo ali. Outra coisa diferente é a forma com que as outras pessoas vão divulgar a sua foto. Né? Aí sim pode ser passível de crime. A pessoa que publica não está assumindo o risco? Está assumindo, mas a foto da pessoa, já está dizendo, a foto é da pessoa, é uma coisa particular sua. Então, se outra pessoa usa aquela foto de uma forma errada, com uma divulgação com outras intenções, aí é crime. É comum, inclusive, no WhatsApp, que as pessoas peguem coisas engraçadas, né, e comecem a replicar. Eu acho engraçado, passo para você, você acha engraçado, passo para... E aí se perdeu o controle, né? É verdade. Só que a questão é o seguinte, a forma com que nós usamos, né, as redes sociais é que é a grande questão. Por quê? É uma coisa assim muito grandiosa, né, que a gente não é preparado, a gente não tem uma educação para usar aquelas redes sociais. Então, assim, tem pessoas que não sabem lidar com aquilo e às vezes publicam inocentemente, né, uma foto privada que acaba caindo na rede ou um vídeo, né, e que as pessoas utilizam aquilo de forma engraçada, já faz o segundo vídeo, já faz o vídeo musicado e assim vai. É como uma fofoca. De uma pessoa para outra é dita de um jeito e daqui a pouco vão aumentando e se transforma numa outra coisa que a pessoa inicial não imaginava. Sempre me chama a atenção nos programas do fim de semana em que se coloca aí para todo mundo rir situações engraçadas para uns, constrangedoras para outras, né? Eu acho que o ser humano precisa se colocar na situação do outro, até mesmo para avaliar o que é engraçado, né? E o que é constrangedor. Mas isso está previsto na lei, né? Está previsto na lei. Então, o que está sendo colocado hoje é a humanização das redes. Por quê? O que parece ser engraçado para uns, né, talvez seja uma tragédia ou um acidente até para outras pessoas. Então, vai muito desse ponto de vista mesmo, de pensar na dignidade da pessoa humana, né, em direitos fundamentais, o que está acontecendo com o outro, e não transformar aquilo que talvez fosse uma tragédia numa comédia. Numa situação assim bastante extrema, uma situação de exploração mesmo de imagem, um repórter entrevistando um cidadão que estava agonizando, né? E aquilo passou para o Brasil inteiro, uma situação constrangedora e que não se respeitou o direito de imagem
e da pessoa, se explorou ali aquele drama, não é? Isso é passível de punição também? A televisão, a rede social que expôs essa situação? Com certeza. Tudo o que for contra a dignidade humana, né, é passível de punição desde a Constituição de 88. Então, assim, não precisava nem ser previsto na Lei 12.737, porque isso já acontecia. Agora, o que tem que ser tomado cuidado é o seguinte, a gente tem que pensar que as redes sociais, né, é uma rede imensa, né, que tem usuários até... o Facebook mesmo tem mais usuários do que certos países, como Suécia, né, como a Suíça mesmo. Então, assim, é uma coisa muito grandiosa que, às vezes, a gente coloca fotos ou se expõe, coloca vídeos e não sabe a grandiosidade que aquilo vai acarretar. Então, assim, tem que ser tomado cuidado, né? Tem que ser feita uma educação das pessoas para poder utilizar essas redes sociais que estão sendo utilizadas de qualquer forma. Hoje tem esse marco legal, né? Essa lei que algumas coisas ela consegue alcançar, outras não. Por quê? Só é crime, né? Por exemplo, quando alguém entra no seu perfil, se por acaso você tiver senha, né? Quando alguém tem acesso ao seu celular, ao seu computador e faz alguma coisa que você não queira, se tiver senha. Se não tiver senha, ainda é legalizado. Então, tem algumas falhas que a gente precisa estudar e correr atrás para que sejam regulamentados. Conversamos com a advogada Paula Simoni. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. E o Pauta Especial fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 11h30 da manhã, com novo horário de reprise às 6h30 da noite. Até lá.